O aluno do segundo ano de Direito da Universidade Federal do Paraná, Gabriel Merelli Petros, foi o único paranaense vencedor do concurso de redação intitulado Educação Importante ou Prioritária. O concurso foi promovido pela Organização das Nações Unidas e Ministério da Educação. Comigo aqui no estúdio, o Gabriel. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Né? Gabriel, me diz uma coisa. Na verdade, o tema dessa redação aqui foi... você respondeu a uma pergunta, né? Educação importante ou prioritária? Exatamente. Como é que foi a concepção dessa ideia? Primeiro de tudo, a concepção entre algo importante ou prioritário, eu exatamente coloquei na questão de colocar um discurso na prática, ou seja, a teoria entre a fronteira entre a teoria e a prática, né? A partir do momento que você considera algo importante, você faz um juízo de valor, seja sobre educação, seja sobre trabalho, etc. Mas até você considerar isso algo prioritário, é exatamente essa fronteira entre seu discurso entre e a prática. Coisa e outra. Ou seja, considerar a educação como algo prioritário no Brasil hoje demanda investimento, demanda concepção de modelos de ensino. Eu proponho dizer que a educação ela é importante, claro, mas no Brasil não é prioritária. É hoje, infelizmente, não. Né? E a tua ideia no texto é essa, você passa essa ideia. Isso. Eu tento não fazer uma crítica como hoje o Brasil, mas uma perspectiva, vamos dizer, global de como a educação às vezes é usada, né? Às vezes como perspectiva de manipulação dos indivíduos. Tanto que eu sugeri uma hipótese contrária, né? No sentido da educação ser uma possibilidade de libertação do indivíduo, de criar indivíduos autônomos na sociedade, daí relacionando com até o curso que eu faço, que é Direito, criar sujeitos de direito capazes de absorver perspectivas e retornar à comunidade. Né? A educação é uma coisa que eu usei, ela é um investimento multifacetado, né? Ela permite investimentos na área humanitária, na área social, na área econômica, enfim, é um investimento que, por si só, promove vários retornos. Agora, como é que um aluno do segundo ano de Direito arruma tempo para ler? Porque você deve ler sobre educação, né? Eu gosto muito. Aliás, eu acho que eu faço Direito, mas... E o Direito é um curso bastante puxado. É um curso puxado, exige demanda muita leitura. Mas eu acho assim, a grande questão hoje do Direito é a gente conseguir agir multidisciplinarmente, né? E isso numa universidade tem que ser feito. Isso falta muito hoje. Eu acho que antigamente os jovens e a própria estrutura da universidade agia com mais interação. O curso de Direito, inclusive, é tido como isolado, né? Infelizmente, isso não pode acontecer. Até porque o Direito, como aspecto jurídico que age na sociedade, depende de outros ramos do conhecimento. E eu acho que a educação é um deles, um ramo essencial. Eu li, eu tive algumas leituras de Paulo Freire, outros... O que mais você lê de educação? Olha, eu li, tem uma colega, Lígia Klein, na minha sala, que ela é do mestrado, ela dá aula aqui no nosso curso de pedagogia, na parte de mestrado, e ela às vezes me passa alguns textos e tal. Não tem nenhum autor específico. Eu sempre, aliás, eu tenho sempre mais ideias do que leitura, vamos dizer assim. Eu acho que isso até é bom, certo ponto, né? Porque a gente acaba desenvolvendo coisas novas perspectivas, etc. Não fica preso somente à teoria que existe, mas tenta buscar saídas para um novo modelo. Nesse texto, que foi premiado pela Unesco, tentei sugerir algumas mudanças. Algumas saídas. Exatamente, saídas e como a educação pode ser prioritária no país. Porque assim, não basta também dizer que ela é prioritária e fazer prioritariamente, porque isso até demanda dinheiro, etc. Vai mascarar uma série de outras deficiências que o país tem. Exatamente. Não basta também, como o senhor disse, não basta dizer que a educação por si só é suficiente para resolver os problemas. Não é. Ela é muito importante. Isso está claro no texto. Exatamente. Ela é prioritária, mas depende de outros... Como, por exemplo, depende do investimento na economia, depende de mudanças na área social. Então, por si só, ela não vai mudar o Brasil. Ela vai iniciar um processo de mudança, porque a educação mexe com o aspecto, vamos dizer, cultural do indivíduo, o aspecto da própria consciência consigo mesmo e com sua comunidade. Só que a gente sabe que como a gente vive num modelo capitalista, democrático, etc., a gente depende de outras... Essa deficiência é uma dívida histórica do país. Né? Também, dívida histórica. E eu acho que a educação ela tem que ser, além de universalizada, pluralizada. É diferente. Universalizar, você fica no discurso a todos sem acesso. Mas, por exemplo, o programa de cotas da Federal visa isso, visa você pluralizar a faculdade, visa refletir uma realidade social que existe no país. Você faz menção a essa questão no Não texto? faço, mas sempre trabalhei muito nessa linha, sempre defendi muito o sistema, apesar das dificuldades que sempre tem no início de qualquer implantação, a gente tem que ousar. Né? E a ousadia faz parte de tentar coisas novas. Né? Isso sempre insisto, a gente tem que sair das perspectivas...
Pois não. A gente tem que tentar procurar sair das perspectivas que a gente vive de preconceitos, não só em relação a preconceitos raciais, mas enfim, preconceitos em ousar até, né? A gente tem que ousar, às vezes nós temos que ousar. Se eu não tivesse escrito o texto, também não teria, né? Eu tentei, vamos tentar, ver se dá certo? Poxa, deu certo. Poderia não dar? Poderia, mas tentamos, né? Você acha que essa questão de cotas é prioritária? Prioritária. Porque a partir do momento que a gente tem um país com uma dívida histórica tão grande como o nosso, poxa, e a abolição da escravatura foi há pouco tempo. Em termos históricos, é pouco tempo. Com mais de 100 anos. Exatamente. E nossa sociedade é um organismo... Você participou de um debate recentemente até... Participei. Sobre essa questão. Foi no Colégio Bom Jesus, na época que antes de entrar no vestibular, eu estou no 2º ano, houve um júri simulado no colégio, né? Inclusive discussão do tema. Exatamente. A gente perdeu, que já era esperado. Você foi a favor, claro. Foi a favor da suspensão de cotas, mas a gente perdeu porque o colégio... Quem? Você e mais quem? Era um grupo assim, de 10 pessoas, né? Que daí nós escolhemos 3 pessoas para ir no teatro para se representar como advogados, vamos dizer, o sistema de cotas, e outras 3 pessoas eram nós que defendiam contra. Né? E qual foi a argumentação de vocês na defesa dessa tese? A gente utilizou, inclusive, a perspectiva educacional, né? De que propiciar a oportunidade, através da educação, de que sujeitos que historicamente estão oprimidos se libertem, não se libertem somente... Exatamente, a primeira libertação foi em 88. Mas quando que vai haver libertação econômica? Quando vai haver libertação social? Eu acho que só a educação pode iniciar isso. Por si só, não vai se completar. Mas ela pode ser um grande aspecto de início. A gente elaborou isso, inclusive na nossa defesa que a gente fez no Colégio Bom Jesus, mas como era de esperar, a gente perdeu. Mas a gente já sabia que ia perder, porque... Você acha que perdeu porque estava num colégio elitista, que é o Colégio Bom Jesus? Com certeza. E por isso que é até um fim que se acaba em si mesmo, né? A educação, por exemplo, o colégio elitista. Por que elitista? Porque as pessoas têm uma consciência que foram construída na família, na sociedade, uma consciência cultural de que as coisas têm que ser assim, não podem mudar. Então, eu acho que a educação, ela abre porta para a mudança, porque ela mexe na consciência dos indivíduos. Por exemplo, não basta a gente querer um governo que promova transformações se esse governo não tem base popular. Se as pessoas realmente votam, mas depois não são entusiasmadas com a mudança. Então, exatamente por isso, a educação não é suficiente. Ela vai abrir porta, mas o que vem depois, daí envolve sociedade, mais trabalho, mais governo, entendeu? Então, é uma coisa assim, que é muito prioritária, mas por si só não resolve o que a gente tem. Mas mexe na consciência dos indivíduos. E no Bom Jesus, a gente viu o retrato negativo, eu acho, assim, por ser um colégio mais elitista. Não que isso seja ruim, enfim, é uma realidade social. Mas essa realidade é uma realidade que promove a opressão. Que precisa de discussões como essa. Com certeza. Eu acho que daí eu usei esse aspecto, a educação libertária, inclusive nesse texto. Não relacionei com o sistema de cotas, mas agora relacionando, né? De libertar agora, hoje, os oprimidos da nossa sociedade, né? Que é muito, muito pouco tempo histórico, se a gente for ver, desde 88 até aqui, né? A história a gente avalia com maiores tempos para... E eu acho assim, tem que tentar, né? Se der errado agora, vai dar tempo para arrumar, então, mas tem que ousar. Né? Então... Essa linha da educação, pelo que estou entendendo aí, vai ser o teu caminho dentro do direito, né? Você vai fazer uma pós-graduação, um doutorado. Sinceramente, fazer a maneira de mestrado nessa área, né? Já não tem algum caminho? Não tem. Mas é muito cedo ainda, exatamente, né? Pelo tema ser muito abrangente, não sei em que parte da sociedade ele pode entrar, enfim, eu acho que o direito não é um curso assim que, vamos dizer, tem algo de superior em relação aos outros, pelo contrário, né? Mas é um curso que tem várias ramificações, né? E porque o direito... Qual é o caminho do direito que te atrai mais, pegando esse caminho aí da educação? Olha, eu gosto do direito internacional. O direito internacional mexe com isso também, na educação. Inclusive, foi até uma oportunidade boa quando eu fui... Essa redação deu prêmio no dia a Paris, né? Fiquei uma semana lá, que a Unesco premiou. Inclusive, conhecer a própria Unesco, como funciona, o papel da Unesco. É um órgão ligado às Nações Unidas, que promove não só investimento em educação, mas tenta intermediar parcerias entre governo, sociedade civil. E é um órgão, sim, que a gente precisa... Eu não tinha muita ideia do que como agia globalmente, mas ele age globalmente nessa perspectiva de investimentos, de apontar politicamente o que falta. Por exemplo, em 2000 houve uma conferência em Dakar, da ONU, que compilou as 15 metas do milênio, e junto dela houve uma conferência da Unesco que previu que em 15 anos os países subdesenvolvidos deveriam destinar parte significada do PIB para investimento em educação, né? Hoje o Brasil ainda não atingiu essas metas. Eu acho que caminha nessa direção, mas a gente sabe que também nosso país é atrelado a série de dívidas econômicas, a perspectivas que nos amarram, às vezes, de não poder investir na área social, mas a gente tem que batalhar nesse sentido, né?
vários países, várias experiências demonstraram que a educação realmente pode mudar muita coisa e abrir para muita mudança, né? Seja culturalmente, seja economicamente, seja socialmente. Voltando ao texto, a construção desse texto, educação importante ou prioritária. Bom, antes disso é bom lembrar que você tem um histórico aí em vencer concursos, né? Não é a primeira vez que você ganha um concurso. Foi uma grande coincidência. Uma premiação grande. Não que eu seja concurseiro ou coisa parecida, até porque eu detesto esse nome, né? Mas em 2003 eu estudava cultura inglesa em Curitiba, fazia inglês, houve um concurso lá sobre redação em inglês, né? Esse foi em português, mas foi traduzido posteriormente pelos tradutores, né? Até porque esse livro vai ser distribuído em todos os escritórios da Unesco no mundo. Mas esse livro, esse concurso em 2003, foi sobre o Reino Unido. Era um concurso que a British Council, o Conselho Britânico em Curitiba, que é um órgão ligado ao consulado britânico, promove a difusão da cultura britânica, promoveu. E eu via lá o concurso na escola de inglês e falava, vou tentar. Tentei, daí a primeira fase passei. Qual era o tema? O tema era o que você deseja fazer e ver no Reino Unido, né? Daí escrevi. Deseja fazer e ver. Exatamente. Daí falei sobre cultura, naquela época eu estudava inglês, gostava muito, de uma cultura diferente e tal. Participou por participar. Participaram 700 pessoas, eles participou mais gente, participou 50 mil. Foi bem diferente. Foi diferente, mas foi, vamos dizer, o gosto foi parecido no fim, né? Porque daí a segunda fase foi uma entrevista no consulado britânico, acabei ficando em primeiro, né? Daí ganhei a passagem, o Cultura Inglesa pagou, e uma bolsa de um mês em Cambridge, para estudar como estudante britânico. Inclusive lá eu vi a diferença de algumas coisas do sistema educacional britânico e brasileiro, por exemplo. Eu acho assim, o mais importante dessas premiações internacionais, apesar de todo o mérito, é a experiência e tentar trazer o que tem de bom de fora para cá. Não que seja importar modelos, porque isso a gente já viu que muitas vezes fracassa. Importar modelos. Não funciona aqui. Exatamente, mas tentar pegar partículas. Mas pegar partículas que a gente sabe. Alguma coisa pode funcionar. Alguma coisa sempre funciona, né? Adquirir. Você pegou o que, por exemplo, nessas duas viagens aí que pode servir para o nosso modelo? Na Inglaterra eu vi que a educação, por exemplo, tratada no ensino médio, nossos ensino médios no Brasil são direcionados, infelizmente, ao vestibular, que é um processo em si que o governo utiliza, que todos os países que têm falta de vagas, infelizmente, têm que utilizar, né? Mas lá, o ensino médio ele é preparatório para a vida, para o ser humano. Daí, inclusive, eles fazem uma prova final, que não é um vestibular, que chama A-Level, que eles tiram uma nota que vai ser o currículo deles, eles chegam e apresentam à universidade que admitirá ou não eles. Então, a principal diferença é que é um ensino muito mais, muitas vezes, eles conseguem ver a teoria na prática. Aqui a gente fica muito naquela da apostila, que é ruim, né? Eles leem muito mais. Infelizmente, no Brasil, essa realidade é triste, as pessoas não leem, mas isso é uma cultura, é uma questão histórica, a gente pode mudar isso com a educação, inclusive até epistemológica, né? Questionar o próprio sistema que não... Né? Por que as pessoas não leem, mas enfim. E eu trouxe também da França, bom, fiquei uma semana lá, tive a oportunidade de conhecer a Unesco, que a sede fica em Paris. Muito daquela questão do multiculturalismo, respeito às diferenças, respeito à diversidade, né, que faz muito bem sempre. Até Paris é uma cidade muito cosmopolita e a gente sabe que na diferença, na diversidade, as coisas crescem sempre. Né? Apesar de todas as dificuldades, no fim as coisas crescem e na educação é diferente. Né? Ela consegue promover esse multiculturalismo. E o próprio sistema de cotas também, né? Consegue trazer diversidade na universidade. Tá certo. Gabriel, a gente vai fazer um rápido intervalo sobre o texto especificamente. A gente trata no segundo bloco, tá bom? Tudo bem. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, um instante só. A comunicação é extremamente importante para aproximar comunidades. O CELIM, Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, procura levar seus alunos a perceberem como se realiza a integração entre diferentes culturas em uma mesma sociedade, promovendo assim a troca de valores e informações culturais. Através da arte, da música, da literatura, das tradições e costumes, eles conhecem o modo de ser de diferentes países. Ligado ao setor de ciências humanas e aos departamentos que compõem o curso de letras, o CELIM oferece cursos em 22 idiomas. Eles ensinam aquela comunicação cotidiana e também aquela compreensão de textos e fazem muito destaque ao valor de aprender ambas coisas.
Ao oportunizar o uso didático-pedagógico de novas tecnologias no ensino-aprendizagem, produzindo pesquisa e conhecimento na área de ensino de línguas, o Selim funciona como uma escola de aplicação, na qual diversos alunos do curso de letras da UFPR fazem estágios e adquirem experiência para atuar em sua futura profissão em outras instituições. O que é bom do Selim é que você tem uma oportunidade para trabalhar e que você, por trás, existem pessoas com você te auxiliando e fazendo com que você acredite no que você aprendeu e que você possa desenvolver técnicas para dar aula, né, técnicas didático-pedagógicas e, além disso, continuar estudando. É neste ambiente que surge a troca de informações, a possibilidade de ir além da sala de aula num microcosmo que reproduz nossa sociedade multicultural. Buscando atender tanto a comunidade universitária quanto ao público externo da UFPR e também a programas sociais como o Programa Formare de Educação Profissional, o Selim oferece bolsas de estudo integrais e parciais para todas as suas turmas. O Selim é, portanto, uma unidade da UFPR voltada tanto para o aprimoramento profissional dos que nele atuam, quanto para o atendimento da comunidade de uma maneira geral. Mais informações no site www.humanas.ufpr.br/Selim. A voz do pesquisador da Universidade Federal do Paraná na sua casa. Programa Ciência leva o conhecimento de alto teor informacional até você. Estreia na programação toda terça-feira, às 7h20 da noite. Você assiste ao programa Saiba Mais, que hoje conversa com o aluno do 2º ano do curso de Direito da Universidade Federal, o Gabriel Maré Petrus. Ele foi o vencedor do concurso de redação com o tema Educação Importante ou Prioritária. Acho que esgotamos essa questão aí, se a educação é importante ou prioritária no primeiro bloco. Pois é. Agora, nesse segundo bloco, Gabriel, eu queria conversar com você mais sobre o texto. Quantas laudas? Olha, primeiro, houve duas fases, né? A primeira fase foi em novembro, que foi a fase que a gente enviou por correio, por e-mail, né? A redação, foi a primeira redação, foi quando... De quantas laudas? Foi apenas 60 linhas. 60 né? linhas. E o que é difícil, né? Porque a gente tem que condensar um tema que é tão amplo, tão complexo, complicado. em apenas 60 linhas. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo expressar com determinada adequação que a gente gostaria. E tira daqui, põe ali, põe mais exatamente. isso. Daí uma série de adaptações. Vai limpando o texto. Exatamente. Eu sou insistente, sempre olho, poxa, tá bom, não tá? Revisão. Reviso sempre, porque é bom revisar o texto, né? Pra gente conseguir achar uma... E a segunda fase foi daí já no Rio de Janeiro, né? A primeira fase você concorreu com 50 e tantos mil Isso, alunos 52, universitários. Exatamente, né? 52 mil universitários que mandaram os textos para a Unesco e para a Folha Dirigida, que é um jornal que promoveu junto com a Unesco esse concurso. Daí quem ficou a cargo de correção desses textos foi a Fundação César Granhill, no Rio de Janeiro, corrigiram 50 mil textos. Dos 50 mil, foram selecionados 100 textos. Esses 100 já estava muito bom, né? Exatamente. Nossa, quando eu fiquei sabendo, não esperava. Eu vi de surpresa. Assim, Como é que foi essa história? Como é que a história entrou na tua vida? Então, minha mãe viu no jornal, na Gazeta do Povo, na parte classificada, uma nota ali, 3 dias. Tua mãe viu? Não foi o professor? Não foi. Foi minha mãe que viu. Não foi pela universidade, foi a mãe. Tanto que ela se sente toda orgulhosa por causa dessa viagem e tal, né? Culpa minha, ela falou. A redação, ela viu uma notinha na Gazeta do Povo, na seção classificados. Daí, sabendo que eu já tinha ganhado uma vez com a redação para a Inglaterra, em 2003, ela falou, Gabriel, tenta aí. Eu falei, mãe, peraí, não vou conseguir, já ganhei uma vez, deixa outras pessoas, posso participar, mas obviamente tem que dar oportunidade. É muito difícil. Sim, é difícil e com certeza outras pessoas vão... Eu acredito em algo misterioso, distribui justamente os prêmios. Então, pensei, mãe, poxa, alguém vai ganhar, tá, deixa... Né? Mas eu não insisto, eu participei, né? Não esperava nem para a primeira nem a segunda fase, mas... Daí participei e tal, daí foi em novembro isso. Daí em fevereiro saiu a primeira lista do 100. Quer dizer, você historicamente tem um bom texto, então. Eu acho que sim. Isso é fruto, eu acho, sim, de... Todos podem ter um bom texto, sim. É só ler. É só ler desde cedo, tem interesse e tal. É difícil falar por quê, assim, mas... Sim. É uma construção desde a infância, né? Desde a infância vem, desde as brincadeiras, a gente faz coisa até pedagógica, né? Sim. Se tratando de educação também, né?
Daí, a partir disso, houve a seleção. Né, Ficou entre os 100. Isso, foi entre esses 100 já são os artigos que seriam publicados em um livro, né, que esses artigos, esse concurso não é meramente para ganhar a viagem a Paris, né, que foi o último prêmio, mas para levar, porque Paris é a sede da Unesco, então nós levaríamos esse livro que foi composto... Que é esse livro aqui. Daqui, que foi composto pelos 100... Deixa eu segurar aqui. Pelos 100 acadêmicos premiados, né, pelos 100 primeiros dos 50 mil, foi composto para ser entregue a todos os escritórios da Unesco no mundo. 192 escritórios são os países que são membros da Unesco. Inclusive, o Brasil é um dos membros principais da organização, que mais investe em dinheiro. Até isso é uma coisa boa. Eu tenho o Japão, a Alemanha, e o Brasil é o terceiro país que investe com mais pesadamente dinheiro. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos recentemente ingressaram na Unesco. Eles não faziam parte dessa organização. A Unesco é uma organização que cuida da educação, ciência e cultura, né? Então, para a gente ver aí como as coisas no mundo funcionam. Mas, enfim, voltando ao concurso. Dos 100 textos, eu não esperava passar para a próxima fase. Fiquei muito feliz já em ter o texto publicado em 3 línguas, que ia ser traduzido para inglês e francês, né? E fiquei muito feliz. Francês? Inglês. Isso, ia ser distribuído para todas as delegações diplomáticas da Unesco. Fiquei extremamente feliz, né? Com a primeira publicação mesmo acadêmica e já internacional. O apoio aqui no Brasil a publicação foi bancada por quem? A Folha Dirigida, que é um jornal carioca, né? Que tem aí inclusive, o prédio deles, a gente visitou lá, é o antigo Diário de Notícias, né, que é aquele jornal também foi extinto na época do regime da ditadura. A ABL também tem alguma coisa a BL, então, a BL, na verdade, ela deu um suporte cultural ao evento, né? O evento de lançamento do livro foi na ABL, na sede no Rio de Janeiro, né? Foi um evento muito bonito, contou com a presença de vários setores do Rio, contou com a presença também do Ministério da Educação, que ajudou, e também com o presidente da ABL, que presidiu a cerimônia, né? E nessa ocasião, bom, daí eu também não sabia que eu iria ao Rio, porque dos 100, somente 20, daí em março saiu uma nova lista, dizendo os 20 premiados que iriam ao Rio. Já fiquei muito feliz, porque eu não conhecia o Rio, né? E bancaram toda a nossa viagem para o Rio, nós ficamos 5 dias lá. Você vê de 50 mil, mais de 51 mil, 100, agora 20. Desses 20, qual era o nosso propósito no Rio de Janeiro? Era fazer uma nova redação. Né? E no sábado, dia 20, não lembro o dia agora, foi em algum mês de abril, algum dia de abril. Nós fizemos uma outra redação lá, e foi no sábado, e na segunda houve já o resultado dela, no lançamento, na ocasião, na ABL. Né? Foram convidados, todos os 100 receberam convite, mas só os 20 foram bancados, vamos dizer assim, para ir até o Rio. Uma cidade maravilhosa, tem os seus problemas, mas realmente é o que diz. Eu falei esse ano eu conheci as duas cidades mais maravilhosas, né? Paris e Rio. Né? Não poderia ter sido melhor. E foi muito legal. A segunda redação, o tema foi a educação na perspectiva do desenvolvimento do Brasil para o futuro. Né? Foi mais restrita ainda, era Como assim uma segunda redação? Então, foi uma segunda redação que nós fizemos no Rio, para lá no Rio vocês foram convidados a fazer mais uma desses 20 que foram, o propósito era o quê? Era para... Mas que não está no livro. Exatamente, não está no livro. O que está no livro é aquelas 100. Tá. Esses 20 pessoas fariam uma nova redação para ser selecionada a comitiva que iria representar o Brasil na Unesco. Na Unesco. Exatamente, que dos 20, apenas 5 iriam... E essa redação foi feita no Rio na hora. Exatamente, até na hora? Exatamente, para eles conferirem, né, se realmente porque muito... Para ver se foi você mesmo que fez, outra pessoa poderia ter enviado. Do professor, do pai ou da mãe, exatamente, enfim. Com certeza, né? A redação presencial. Daí eu fiz essa redação lá no Rio, foi na sede da Folha Dirigida. Eu fui o terceiro a sair do lugar, assim, porque assim, se eu ficar muito tempo na redação, eu também mudo coisas, às vezes não é a ideia que eu queria inicialmente sair. Perde um pouco exatamente, porque a gente fica tão preocupado. Exatamente, tem que ter originalidade e espontaneidade, que é o principal, porque essas ideias têm que fluir na hora, e são ideias que já vem carregando desde sempre, a gente estuda, lê, e já tem uma certa concepção sobre o que é educação, sobre que modelos adotar. Sabe que caminho tomar no texto. Exatamente, especialmente que o texto fala sobre o desenvolvimento do Brasil. Né? E eu coloquei que a educação realmente é a porta de entrada, né, como diz o primeiro bloco, mas não é suficiente para arrumar todo o sistema. Durou cerca de 1 hora e meia, eu fiz a redação. E tinha quanto tempo? Tínhamos 2 horas e meia para fazer o texto lá na Folha Dirigida. Foi sábado pela manhã, saí tranquilamente do texto, fiquei um pouco ansioso depois, até segunda-feira, mas segunda-feira aliviou, né? Daí e o texto, o tema era? O tema era educação no desenvolvimento do Brasil, no futuro, né? Sem dissertar a respeito de como... E era mais restrito o número de linhas, eu acho que era 40, 50 linhas no máximo, né? Então, o que acaba verdadeiramente sendo difícil, assim, porque a gente tem que sintetizar um monte de ideias. Menos espaço para colocar uma ideia muito grande. Quais ideias são mais importantes, tem que priorizar. Então, analogia ao tema, tem que priorizar quais ideias mais importantes, né? Mas foi legal, foi uma experiência muito bacana.
Não esperava por isso. E aí você ficou entre os cinco com esse texto? Com esse texto, dos 20 e os 5 daí. Então foi uma escalinha, né? Dos 50 mil, 100, 20, 5. E esse resultado você teve na hora? Foi na segunda-feira, na cerimônia da ABL. Foi à noite, às 20 horas e tal. E você ficou no Rio quanto tempo? Fiquei cerca de sexta, sábado, domingo, 5 dias. Saiu de lá vencedor já entre os 5. Pois é, não conheci esse do Rio de Janeiro também e aí fiquei foi muito você emocionado. E mais quem? Então, do Brasil foram 5 acadêmicos. Fui eu da Universidade Federal do Paraná. Foi um acadêmico do Rio Grande do Sul. Você foi o único do Paraná? Fui o único do Paraná. Mas tem outros paranaenses, inclusive, que ficaram entre os 100. Temos pessoas de Ponta Grossa, temos acadêmicos estão aqui no livro, né? Temos acadêmicos do Norte do Paraná, etc. Mas que ficaram entre os 20 e depois entre os 5 foi o único paranaense mesmo, né? Daí foi um acadêmico do Rio Grande do Sul que cursa Relações Internacionais na Federal do Rio Grande do Sul, foi uma acadêmica da Bahia que cursa o curso de Letras na Universidade Estadual, e foram 2 acadêmicos do Rio, um da Federal que estava se formando em Filosofia e outro em Assistência Social, em Serviço Social, perdão. Então foram 5 ao todo. 2 do Sul, um do Nordeste e 2 do Sudeste, no caso do Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito legal. Lá na Unesco você entregou um exemplar desse livro? Isso, esse livro foi entregue ao diretor-geral da Unesco. Na verdade, quem nos recebeu foi o co-diretor-geral, porque o diretor-geral, que é o Koichiro Matsura, não estava numa missão diplomática. E, coincidentemente, o co-diretor-geral é um brasileiro. É o Marcos Barbosa, o nome dele. Ele, inclusive, coordenou a nossa recente missão espacial do Marcos Pontes, porque a Unesco é um órgão desvinculado a qualquer governo, né? Você para entrar na Unesco via concurso, etc., né? Não é pelo Rio Branco, no caso, é um instituto diplomático, mas não é pelo Rio Branco. E no caso ele entrou pela parte de ciência, né, que a Unesco mexe com o tripé ciência, educação e cultura, né, e ele acabou se tornando co-diretor-geral, nos tratou muito bem, fomos muito bem recebidos e entregamos para ele esse exemplar lá, debatemos sobre educação no mundo, ele expôs um pouco da atuação da Unesco no mundo, temas globais, foi muito legal, não esperava, conhecemos a Unesco, a sede muito bonita lá em Paris, tem toda, se sente que há um clima cultural de efervescência plural também. Isso é muito bom. Faz bem para a gente entrar em contato com outras culturas. E em Paris, uma cidade linda e também plural. Né? Isso é ótimo. Você não conhecia Paris? Não conhecia, nunca tinha ido. Primeira viagem. A tua primeira internacional foi para... Foi para Inglaterra, em Cambridge, né? Também por um concurso. Foi um concurso. E o próximo qual vai ser? Acho que não vai ser o próximo. Até que a mãe descubra mais um concurso aí na Gazeta do Povo. Tá bom demais já. Conheci o Inglaterra, França, os países iluministas, né? Gabriel, que contribuição você acha que esse teu texto, esse teu trabalho pode dar para a educação do país? Olha, eu acho que o meu texto ainda não, assim, tem algumas ideias, mas a gente sabe que dificilmente vai ser realmente aplicado por hora agora, né? Mas eu coloco algumas ideias aí na questão de relacionar ao próprio direito, não sei se eu acho que eu comentei pelo bloco, de tornar, através da educação, as pessoas emancipadas, verdadeiramente livres e com responsabilidade com a sociedade. Uma educação que seja libertária, do ponto de vista emancipatório, como eu disse, e do ponto de vista também de criar sujeitos de direito que, já instruídos por uma gama de conhecimentos de atuação social e política, possam ser células na sociedade que propaguem uma nova cultura, uma cultura de conhecimento, uma cultura de prática educacional, que possa influenciar na mudança do país como um todo e também isso não só se estendendo ao Brasil, mas a todos os países como o nosso, que tem uma população oprimida, de certa forma, e que precisa se libertar das próprias amarras do sistema para que sejam livres, autônomas e tenham condições de prosperar na vida, tendo oportunidades. Né? Eu acho que nesse sentido uma educação oportunizante. Né? Esse tipo de situação você discute com os teus colegas, por exemplo, de faculdade? Bastante, bastante. Inclusive uma grande crítica que eu faço a mim mesmo, em toda a classe estudantil, não sei se é uma nostalgia do passado, mas dá a impressão que no passado havia uma preocupação muito maior com a coisa pública, com o país, com a instituição, com a nossa cultura. E hoje não é. E hoje parece que se perdeu. Há uma leniência aí com as instituições, seja com a corrupção, seja com a falta de distribuição de renda no país. Inclusive na França, a gente encontrei com um francês, ele falou que ele é um francês que estudava América Latina. Ele falou que o problema no Brasil, as pessoas deixam suas casas bem limpas, mas as ruas são sujas. Não há preço pela coisa pública. Por isso que a gente tem série de problemas sociais, como PCC, como criminalização e tal. Porque a partir do momento que você tem uma sociedade bem formada, no sentido de que ela conviva harmonicamente entre si, e a partir do momento que você não tem entre as pessoas uma consciência de o que é ter uma sociedade, você vai ter uma série de problemas.
Então, e isso envolve, eu acho que a gente pode resolver os problemas do Brasil na questão do público e do privado. Na política, há uma confusão entre o privado e o público, e na prática social as pessoas não conseguem ter amor à coisa pública. Seja no que é comum a todos, na praça, na rua, ou seja as instituições, né? Seja o governo, a patrulhar as eleições, tratar isso, não ficar só... A democracia não se faz só com eleição, por exemplo. Sufrágio, as pessoas confundem, limitam a democracia a sufrágio, né? A democracia se exerce constantemente. Exatamente. Mas eu acho assim, nós somos um país muito novo, temos muito que andar pela frente, e eu acredito que esse texto pode contribuir um pouquinho, seja nas ideias, mas, sobretudo, quem realmente vai contribuir bastante, eu acho que é a classe acadêmica. Assim. Acho que é o único braço que resta hoje do Estado para transformar ele mesmo. Eu acho que as pessoas, os acadêmicos têm que se acreditar mais, está faltando isso. Vocês têm sim, a gente tem sim um grande potencial, seja com nossas bibliotecas, que nós temos aí uma das melhores do país, seja com nossos professores que são extremamente capacitados. Então a gente tem que aproveitar toda essa estrutura técnica, acadêmica, para reverter para o país. Não como uma obrigação, não é obrigação porque o Estado investe na gente, mas como uma responsabilidade republicana, né, na coisa pública. Tá ok. Muito obrigado por ter vindo, Gabriel. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Brandão. Até logo. Até. Uma saudação aos colegas da faculdade. Tá certo. O Saiba Mais volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.